Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos próximos do Natal do Senhor. E São Lucas, no capítulo 2, ao narrar o nascimento de Jesus, assim diz: Quando se completou o tempo da gravidez, naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Este versículo, não havia lugar para eles, merece uma meditação. Por que não havia lugar? Porque a cidade estava abarrotada de gente que tinha vindo também para alistar os seus nomes, as hospedarias estavam cheias e por mais que se procurasse algum lugar, não encontraram. Encontraram uma gruta, encontraram como berço improvisado, uma manjedoura, onde o feno serviu de colchão para que o menino Jesus recém-nascido nascesse, repousasse e fosse envolto em faixas por Maria Santíssima. Não havia lugar para ele. E o que faz com que não haja lugar para Jesus nascer? Bem, o desejo dele é estar, sobretudo, em nós, mais do que entre nós. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele, e nele faremos morada. É o desejo dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. É desejo dele estar em nossa casa, como esteve na casa de Lázaro, Maria e Marta, em Betânia. Ele quer fazer em nós a sua morada, porém, não há lugar para ele quando o nosso coração está ocupado com outras coisas, vãs, desordenadas, estranhas ou pecaminosas. É preciso retirá-las. Os pecados, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça, têm que ser extirpados, afastados. Mas além de tirar tudo o que é obstáculo para a vinda do Senhor, temos que aplainar o chão para que ele fique lisinho. Temos que retirar toda a rugosidade.
E temos, além disso, que aquecer. O nosso coração tem que estar quente para que o menino Jesus não sinta frio. E esse aquecimento se dá pela caridade. Não basta a fé, porque a fé sem obras é morta. Temos que ter uma fé operando pela caridade ardente. Não basta estar com as lâmpadas acesas, temos que ter também uma reserva de óleo, porque a caridade não pode se apagar. Temos que, assim, preparar uma morada digna em nosso coração para que o menino Jesus nasça. Nesses tempos de Natal, não há lugar para ele em muitas casas. Há lugar para outras coisas, há lugar para o panetone, para o Papai Noel, para a árvore de Natal, para o amigo secreto, para uma ceia onde se come até se enfastiar, para champanhe em que as pessoas até bebem além do limite, mas não há lugar para ele. Não há lugar para oração, não há lugar para a Santa Missa, não há lugar para a meditação no amor de Deus que amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que pode estar ocupando lugar em nosso coração para que Jesus não nasça? 1000 coisas. Mas é do nosso coração que nascem as coisas boas ou más, que se exprimem pelas palavras e pelos atos. Nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões, mas tudo começa pelos pensamentos, e os pensamentos estão no coração. A boca fala aquilo de que o coração está cheio. O homem bom, diz Jesus, tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. O homem mau tira do mau tesouro do seu coração coisas más. E quando se referiram a Jesus sobre a impureza dos alimentos, Jesus disse que não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas aquilo que sai, porque é do seu coração é que saem todas as ambições, ódios, adultérios, roubos, tudo sai de lá. Se tivermos um coração puro, tudo mais será puro em nós. E quando no Sermão da Montanha ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E referindo-se ao seu próprio coração, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O coração deve estar voltado para o alto. É assim que nós falamos na Santa Missa: corações ao alto. E o povo responde: o nosso coração está em Deus. Nós temos que estar voltados para o alto e para a frente, sem nos desviarmos para a direita, para a esquerda, como quem está procurando vitrines, letreiros. Não, vamos para a frente, nós estamos viajando. Aqui não é nossa casa, aqui é o nosso caminho. A nossa casa é lá no alto. Essa casa foi preparada por Jesus. Ele veio preparar-nos um lugar. E depois ele disse que voltaria para nos buscar, para nós estarmos lá também. Mas se nós queremos morar na casa dele, devemos também deixar que ele more na nossa casa. E é bonito a gente comungar dignamente para que Jesus venha depois da comunhão fazer moradia em nosso coração e que os anjos estejam ao nosso redor para adorar Jesus dentro de nós. Ele está em nós como um sacrário vivo. Que coisa linda! Eu tenho uma santa inveja de Santa Gertrudes, porque Jesus se comprazia em estar no coração dela. Jesus disse à mestra de noviças: se quiseres encontrar-me, procura-me no coração de Gertrudes. Santa Gertrudes, a Grande, foi uma grande mística do século XIII, o século de ouro, o mesmo século de Santo Tomás de Aquino, das grandes catedrais. Ela se inflamou de amor pelo coração de Jesus. E Jesus se sentia tão bem no coração dela, porque ela não colocava nenhum impedimento para ele entrar.
Assim, era um lugar de repouso para Jesus morar. Vejamos aqui neste livrinho, O Pequeno Príncipe, de Exupéry, o que podemos fazer para arrancar do nosso coração as más sementes que podem cair nele. Este livro, embora seja escrito para crianças, dificilmente uma criança vai entender tudo que nele está encerrado. Vejamos o capítulo 5, em que o piloto, autor do livro, conversando com o Pequeno Príncipe, narra as suas experiências. A cada dia eu aprendi alguma coisa sobre o planeta, sobre a partida, sobre a viagem. Isso acontecia de modo muito tranquilo, ao sabor das reflexões. Foi assim que no terceiro dia conheci o drama dos baobás. Também dessa vez foi graças à ovelha, pois o Pequeno Príncipe me interrogou bruscamente, como se arrebatado por uma dúvida séria. É mesmo verdade que as ovelhas comem os arbustos? Sim, é verdade. Ah, ainda bem. Não compreendi por que era tão importante que as ovelhas comessem arbustos. Mas o Pequeno Príncipe acrescentou: por conseguinte, elas comem também os baobás? Expliquei ao Pequeno Príncipe que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes, como igrejas, e que mesmo que ele trouxesse uma manada de elefantes, essa manada não daria cabo de um só baobá. A ideia da manada de elefantes fez o Pequeno Príncipe dar risada. Teria que colocar um sobre os outros. Aqui está um desenho que o autor do livro fez sobre os elefantes uns sobre os outros no planeta do Pequeno Príncipe, tentando dar cabo de um baobá. Ele, porém, observou sabiamente: os baobás, antes de ficarem grandes, começam pequenos. Certo, mas por que você quer que suas ovelhas comam os baobás pequenos? Ele me respondeu: ora, como se tratasse de algo evidente. Precisei de um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe, como em todos os planetas, havia ervas boas e ervas daninhas. Por conseguinte, sementes boas de ervas boas e sementes ruins de ervas ruins. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra, até que uma delas cisma de despertar. Então ela se espreguiça e projeta, no começo timidamente em direção ao sol, um belíssimo raminho inofensivo. Se for um raminho de rabanete ou de roseira, pode-se deixá-la crescer a seu bel prazer. Mas se for uma planta ruim, é preciso arrancá-la tão logo seja reconhecida. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. Eram as sementes de baobá, que infestavam todo o solo do planeta. Ora, um baobá, se a gente não acode em tempo, nunca mais consegue livrar-se dele. Ele invade todo o planeta e o perfura com suas raízes. E se o planeta for demasiado pequeno e os baobás demasiado numerosos, estes o fazem explodir. É uma questão de disciplina, dizia-me mais tarde o príncipezinho. Quando a gente termina a higiene pessoal da manhã, é necessário fazer cuidadosamente a limpeza do planeta. É preciso sujeitar-se regularmente a arrancar os baobás, enquanto é possível distingui-los das roseiras, com os quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho muito maçante, porém muito fácil. Aqui está o Pequeno Príncipe, de manhã, com uma pá, arrancando os baobás que acabaram de nascer no seu pequeno planeta. Um dia ele me aconselhou a fazer um belo desenho, a fim de incutir essa ideia na cabeça das nossas crianças.
Se um dia elas viajarem, me dizia, isso lhes poderá ser útil. Por vezes, não há nenhum inconveniente em deixar para mais tarde o próprio trabalho. No entanto, no caso dos baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele não cuidou de 3 arbustos. A partir das indicações do Pequeno Príncipe, desenhei esse planeta. Detesto assumir ares de moralista, mas o perigo dos baobás é tão desconhecido e os riscos de quem se extravia num asteroide são tão graves que ao menos uma vez faço uma exceção. Digo, crianças, cuidado com os baobás. Foi para prevenir meus amigos contra o perigo que eles corriam havia muito tempo, como eu mesmo, sem o saber, que tanto me dediquei a esse desenho. Olha o desenho que o autor do livro fez de um planeta que foi tomado por 3 baobás que um preguiçoso não quis arrancar quando eram pequenos. Esta ideia do planeta ocupado totalmente por árvores gigantes dá uma ideia do nosso coração. Começa uma sementinha de orgulho, uma outra de inveja, ira, ódio, impureza, e você não arranca. Você nem percebe que ela é má, porque você confunde com uma coisa boa e deixa que ela cresça. Ela vai crescendo, vai dominando, vai enchendo o espaço do seu coração e depois ela explode pela boca, pelas mãos, pelos atos. É uma coisa horrível. Tudo começou porque você não vigiou o seu coração. E o seu coração tem que ser constantemente vigiado. Por isso eu já contratei uma jardineira, Maria Santíssima. Pedi a ela, a quem me consagrei na qualidade de escravo, por amor, que tomasse conta do meu coração, que arrancasse dele tudo aquilo que fosse semeado pelo maligno, por mim, mas não pelo filho dela, mas que arrancasse sem deixar vestígios. Ao contrário, aquilo que o filho dela plantou, que ela protegesse, para que crescesse e desse frutos para a glória de Deus Pai. Este cuidado que o Pequeno Príncipe tinha de arrancar os baobás pela manhã, lembra-me o que diz o Salmo 100, que se refere aos propósitos de um rei justo. O rei justo está querendo fazer somente o bem no seu reino, na sua casa. E no versículo 8º do Salmo 100, o rei diz: vou exterminar cada manhã todos os ímpios do país, para extirpar da cidade do Senhor todos os que fazem o mal. Farei suprimir da cidade de Deus todos os ímpios que habitam na terra. Farei desaparecer todos aqueles que fazem o mal. Em cada manhã, o Rei Justo quer arrancar os ímpios do lugar que ele governa. Em cada manhã, nós precisamos também arrancar de nosso coração, com a ajuda de Maria Santíssima, tudo de mal que estiver nascendo, para que aquele dia seja consagrado a Deus e para que Jesus possa nele morar. Por isso que de manhã eu rezo e convido vocês a rezarem essas 3 Ave-Marias com que nós iniciamos nosso programa. Essas 3 Ave-Marias não foram ensinadas por Maria Santíssima a Santa Gertrudes, mas a uma colega dela, Santa Matilde de Rackborn, da mesma ordem cisterciense, com a promessa de que se ela rezasse essa oração com fidelidade, teria na hora da morte a presença de Nossa Senhora. Uma oração pedindo um coração puro, uma oração com a promessa de ter uma boa morte na presença de Maria. O que mais nós queremos? Preparemos, portanto, o nosso coração para o Senhor, para que Ele se digne habitar sem incômodos para Ele entrar, sem asperezas para Ele se deitar
sem frio, mas que seja bem quentinho. É esse o coração em que Ele quer fazer repouso em nossa alma. E Ele merece, não é verdade? Jesus também está oculto na pessoa do próximo, sobretudo dos mais pequeninos. Entre os pequeninos eu não conheço ninguém menor do que a criancinha por nascer, que nós acolhemos na nossa casa, juntamente com a mãe, que está grávida. Para esse trabalho, que São João Paulo II dizia que é o mais importante do mundo, eu peço a São José, castíssimo esposo da bem-aventurada sempre Virgem Maria, pessoas especiais. Todo dia eu peço a São José que nos conceda anjos para cuidar daquela casa, pessoas semelhantes a anjos para cuidar dos bebês por nascer e das suas mães, gestantes, e que conceda a mim a mesma pureza com que o próprio São José cuidou de Nossa Senhora e do menino Jesus. É um pedido de coisas grandes, mas devemos pedir sempre as coisas maiores. Em vez de pedir dinheiro, peçamos as riquezas eternas que os ladrões não cavam, não roubam e que a ferrugem e a traça não corroem. Em vez de pedir vida longa, peçamos a vida eterna, que é muito melhor. Portanto, reconheço, estamos pedindo coisas grandes, mas não estão acima nem do poder, nem da misericórdia de Deus. E como nós já obtivemos do nosso bispo Dom João o aval, a autorização, podemos fazer uma comunidade para cuidar dessas gestantes. Precisamos de mulheres, porque é para cuidar de gestantes. Mulheres que estejam celibatárias, solteiras, podem ser viúvas, desde que não tenham a intenção de se casar novamente, e que se consagrem a esse serviço que absorve todo o tempo. Cuidar de um bebê por nascer e de uma gestante, e cuidar do bebê depois que ele nasceu até 3 meses, é um trabalho que vocês percebem é sumamente absorvente. As gestantes não há uma igual a outra, cada uma tem a sua peculiaridade, mas todas precisam de ser amadas. E todas têm que aprender que a criança que está dentro dela, na verdade, é o próprio Jesus que nós estamos amando. É um trabalho difícil, é um trabalho que exige uma pureza angélica, porque as criancinhas, elas são guardadas por anjos, anjos da guarda. E os que fazem trabalhos como esse têm que se assemelhar aos anjos. Esta comunidade é necessária porque esse trabalho ele é 24 horas. Já temos alguém fazendo esse trabalho, mas são pessoas que não têm capacidade de se dedicar totalmente, fazem um trabalho parcial e provisório. Temos que fazer uma equipe para um trabalho definitivo e permanente. Como nós temos o aval do nosso bispo Dom João Wilk, se você que está ouvindo se sentir vocacionada para isto, venha falar conosco. Venha porque nós temos a bênção da obediência. Precisamos de mulheres fortes, não mulheres que se aproveitem da sua fragilidade para afrouxar. Não, mulheres fortes como Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, Santa Teresa de Calcutá, Santa Catarina de Sena, Santa Joana d'Arc, Santa Rosa de Lima. Precisamos de mulheres fortes para um trabalho que é um trabalho bem exigente. Precisamos de mulheres que não se deixem levar por aquilo que infelizmente é tão comum entre as mulheres, que são os ciúmes, as intrigas, as sensibilidades, mulheres que deixem isso de lado para pensar, eu vou ser como Maria Santíssima. Mulheres silenciosas, mulheres que façam silêncio sobretudo no coração, porque é do silêncio do coração que brota também o silêncio das palavras e da boca. Mulheres que sejam dispostas a amar as outras mulheres que são mães e se tornar com elas também mães dos bebês que estão por nascer.
Se você se sente esta vocação, se por acaso isso que você está assistindo serviu de um instrumento para Deus chamar você, venha falar conosco, porque já temos a bênção da obediência. E foi pela obediência que Jesus salvou o mundo. Então, a nossa casa, vocês já sabem, fica aqui em Anápolis, no bairro Jardim Goiano. É uma casa grande, graças a Deus. Uma casa em que cabem muitas gestantes. Uma casa em que nós temos uma acomodação maravilhosa. Uma casa em que nós temos uma capela, o Oratório São José, em que está pintado em um painel a imagem de Nossa Senhora grávida. E dentro, na altura do ventre, está o sacrário, para as gestantes entenderem que o ventre de Maria é sagrado, e o ventre delas também é sagrado. É uma casa linda, tem tudo de bom, mas o que precisa e que eu estou pedindo de melhor são pessoas santas e dedicadas à santidade. Se você sente esse chamado, não vou dizer que seja um chamado fácil, nem que esta missão seja simples, mas se você sente um chamado como este, venha falar conosco, porque a messe é grande, os operários são poucos. Muitas gestantes estão pensando em fazer aborto e precisam que nós façamos uma visita a ela. Muitas, ao desistirem do aborto, dizem, tá bom, não vou fazer, mas e aí? Aí nós temos que acompanhá-la, temos que catequizá-la, às vezes temos que hospedá-la, e temos que levá-la no hospital, temos que oferecer alimentação, temos que cuidar do neném recém-nascido. Tudo isso é um trabalho maravilhoso, mas extremamente absorvente. É o que eu deixo aqui como convite, não é? Para quem se sentir chamado para esse trabalho que o Papa São João Paulo II dizia ao padre Paulo Marx, fundador da Human Life International, que é o trabalho mais importante do mundo: acolher o menino Jesus que vem na pessoa de uma criança por nascer. Vamos fazer isso? Acolhamo-lo, roguemos incessantemente a Maria Santíssima que nos livre da maldição do aborto, que toda a casa seja acolhedora para uma criança e que nós, além de acolhermos a criança, possamos também batizá-la para livrá-la do pecado original e enchê-la da graça de Deus, tornando-a filha de Deus, membro da igreja herdeira do céu, e que possamos também fazer com que aquela mãe que pensou em abortar porque não entendia o valor da vida humana, porque não conhecia o valor da castidade, possa aprender todos esses valores, que possamos salvar a mãe e o filho, e possamos empreender esse trabalho com toda a urgência, com a mesma pressa com que Maria Santíssima foi correndo visitar a sua parenta Isabel, que estava grávida. Que a nossa pressa não seja menor em resolver estes problemas. É Jesus que está pedindo socorro. E o que fizermos ao menor desses irmãos, é a Ele mesmo que o fazemos. Foi Ele mesmo quem o disse, e nós nunca vamos nos arrepender de nos entregarmos a essa tarefa. Certo? Tempos de Natal, tempos de nós pensarmos nesse trabalho maravilhoso, tempo de nós prepararmos o nosso coração para a vinda do menino Jesus até nós. Que ele nasça e se sinta bem. Vamos então dar a bênção final. Só uma coisinha, eu queria convidar vocês também para no dia 28 de dezembro, como nós fazemos sempre a cada ano, participar da Marcha dos Santos Inocentes. 28 de dezembro, às 9 horas, partindo da Catedral, nós estaremos lá, se Deus permitir, e percorreremos as ruas de Anápolis, com faixas, com cartazes, com carro de som, né? E depois nós terminaremos às 10 horas com a Santa Missa, que será celebrada por Dom Dilmo Franco e concelebrada por mim e pelos outros padres que lá estiverem. Vocês podem trazer faixas, cartazes, crianças para segurarem bercinhos vazios,
lembrando, representando as crianças que não puderam nascer, tá? Estejam conosco no dia 28 de dezembro para a tradicional Marcha dos Santos Inocentes, instituída ainda no tempo de Dom Manuel Pestana Filho, e que é um grito de socorro pelas crianças que não podem gritar, representadas aí pelos inocentes massacrados por Herodes. Vamos então dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Guilhom de Montfort, de Santa Gena Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.